Hello, boys and girls. This is Teacher Leo in the house. E aí, boys and girls, como vocês estão? Todos e todas estão prontos para mais aula de Geography com Teacher Leo, ok? Ontem fui lá nas salas, é, avisei a todos, né? Alguns já sabiam, outros não, tá certo? Mas a ideia é essa. A ideia, novamente, vou reiterar, é que a gente tenha aula de geografia com o Teacher Júlio pela manhã, tá? Dos conteúdos de geografia. E à tarde, com o Teacher Leo, a gente vai dar uma intensificada mais nesses estudos, mas dentro da língua inglesa. Novamente, reforço que a ideia aqui, tá certo? Estudos e mais estudos mostram que quando você começa a buscar conhecimento dentro de uma língua que você está querendo aprender, né? A gente chama de língua-alvo, tá? A gente tem uma tendência maior a absorver aquele vocabulário, absorver aquelas estruturas lexicais, as estruturas gramaticais. Por quê? Porque a gente está motivado, a gente está querendo aprender, a gente está vendo conteúdo interessante, importante para a gente, tá? Então, essa é a ideia da nossa aula. Sempre lembrando que a gente, obviamente, a gente de tempo em tempo tem que estar avaliando o conhecimento de vocês, se certificando de que vocês estão absorvendo o conhecimento direitinho. E por conta disso, a nossa prova de geografia, ela é parte em português, parte em inglês. Sempre lembrando que a gente não tem um material impresso, então a gente é quem vai produzir esse material. Eu vou estar facilitando isso, vou ser o facilitador como professor, o meu trabalho de facilitar o conhecimento. Então, vou estar trazendo materiais que a gente pega online, tá? Para poder vocês estarem fazendo essas anotações no caderno. Falei isso na sala de aula, mas vou repetir agora online também. Abra um caderno só para Geography, ok? Apenas para Geography. Geografia é uma disciplina, Teacher Júlio, Geography aqui com Teacher Leo. Às vezes ele vai estar dando uma ênfase a certas coisas, eu posso dar ênfase às outras coisas, mas tudo dentro do conteúdo que está sendo visto lá pela manhã, tá certo? Em nenhum momento eu vou trabalhar um conteúdo que não foi visto por vocês na sua língua nativa, que é o português. All right, boys and girls. So, let's get started. All right, Teacher Leo, vai share a screen. So, how are you guys doing, seventh graders? Are you guys doing all right? Agora vocês já não são mais pequenininhos, vocês já são seventh graders. Já estão na metade do fundamental. Olha, tudo big boys and big girls. Daqui a pouco vão estar tão forte igual a Teacher Leo, com a barba de Teacher Leo. Vai demorar um pouquinho, né? Mas, ó, passa rápido. Ok? Se certifiquem de caderninho e lápis ou caneta, porque a gente vai estar aqui passando conceitos para que vocês anotem, headphones, se possível, e distrações totalmente agora desligadas ou desconectadas. Então, o que a gente vai ver aqui hoje, né? A gente vai ver Brazil's division and its history, né? Então, a divisão histórica do Brasil, né? A divisão do Brasil e a história por trás disso. Por que que o Brasil tem essas delineações? Por que que o Brasil tem esses limites, né? O que é que existe? Por que que o mapa do Brasil é desenhado desse jeito, tá? Acre's situation, né? A situação do Acre. Por que é que o Acre hoje faz parte do Brasil, tá certo? Como é que isso aconteceu? E a Amapá's situation, né? A situação no Amapá. Parece até, né, gente, a situação do Amapá, o porquê que o Amapá hoje faz parte do Brasil. Parece, a gente vai ver muita coisa do passado, então parece mais uma aula de história, vai parecer muito mais com a aula de história. A verdade é a seguinte, a verdade é que disciplinas como História e Geografia estão
altamente ligadas, altamente conectadas. Você não tem como entender um sem entender o outro. Então, a gente vai dar uma abordagem aqui, dar uma explanação aqui geral de como foi essa funcionalidade, para a gente depois seguir em frente. Para aprender, é importante que a gente entenda o porquê das coisas, né? Quando vocês, né? Quando o professor diz assim, copie isso daqui, ou faça essa atividade, né? Muitos de vocês perguntam, para que, professor? Para que fazer isso? Para que anotar isso? Para que fazer essa atividade? E aí tem que ter um porquê. Se não tem um porquê, a gente fica se sentindo como se aquilo não fazesse sentido, né? A gente fica até com raiva, fica dizendo assim, que saco de eu estar anotando isso, ou estar estudando isso, ou estar fazendo essa atividade, qual o sentido que tem? A gente vai estudar um pouquinho da história para as coisas fazerem sentido. Ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela History of Brazil, né? A história do Brasil. Aqui o famoso Marechal Deodoro da Fonseca. Ok? Então a gente vai começar aqui da Old Republic, né? Que começa aqui, ó, Old Republic, e aí eu peço a vocês para anotarem esse primeiro conceito aqui, tá? República Velha, Old Republic, República Velha, ok? Então, que começou em 1889 e foi até 1930. Então, ó, quando Pedro II é deposto, né, em 15 de novembro de 1889, por isso que 15 de novembro é um feriado, né, por um golpe militar, né, então já é o segundo golpe militar que a gente tem na nossa história, né, pelo general Deodoro da Fonseca. Esse homem daqui foi quem deu início, né, à nossa fase republicana, né, que permanece até hoje, mas ela é dividida em Velha República e Nova República. Ok? Foi o primeiro presidente do Brasil, Manuel Deodoro da Fonseca. Ok? All right. Então, who became the first facto president through military session, Republic of the United States of Brazil. Então, ó, a primeira, anotem aí, tá certo? O primeiro nome do Brasil foi Republic of the United States of Brazil. Então, República dos Estados Unidos do Brasil. Um dia foi isso. Hoje não é mais, não. Hoje é República Federativa do Brasil, tá? Mas anotem isso daí. Which was changed in 1967, who changed to Federative Republic of Brazil. Então, em 1977, como eu disse, anotem aí, Federative Republic of Brazil se transformou em República Federativa do Brasil. Então, pessoal, eu posso, anotem esses conceitos, por quê? Porque, por exemplo, pode cair na prova, eu posso colocar assim, em inglês, né? When the Republic started, né? Quando foi que a República começou? E aí eu posso colocar várias datas, posso colocar 15 de novembro, né? November 15, 1889. Aí posso colocar outras datas, né? November 24, 1888. Então posso colocar várias datas. Então vocês veem que eu coloco um mix de conhecimento de geografia, mas dentro da língua inglesa, tá? Então, 2 presidentes militares, né, assumiram por esses 4 anos esses 4 anos ditatoriais, né, com a military political elites. Então, a Federalist Economic Crisis due to the effect of the burst of financial bubble. Então, teve uma bolha que aconteceu no Brasil, ó, de encilhamento, and bubble that boomed in the late 1880s, early 1890s, bursting during the first military coup, institutional financial crisis. Ouro Preto and then Rui Barbosa, adopted. Então, um encilhamento, né? Então, eu posso colocar aqui, ó. What was the first Brazilian crisis, financial crisis, né? Crise financeira, ou economic crisis, né? Crise econômica. Eu boto encilhamento, encarceramento, empilhamento, né? E outro mento aí, tá? Então, anotem isso daí.
Então, from 1889, other countries from a constitutional democracy. Constitution was created in 1891, ok? Então, a primeira Constituição, em 1891, não é relevante. Então, olha, veja como as coisas mudaram, né? Mulheres que eram analfabetas estavam impedidas de votar nesse período, né? E aí, a gente... muita coisa mudou de lá para cá, tá? Presidents are occupied by coffee makers, oligarchy de São Paulo e Minas Gerais, ok? E aí já se institui a primeira política, né? Política do café com leite, Coffee with Milk Policy, já está aqui traduzido, né? Política do café com leite, Coffee with Milk Policy, né? A política do café com leite, eu não vou me aprofundar, Teacher Júlio e Teacher Rogério podem se aprofundar em relação a isso, mas foi uma política em que São Paulo e Minas Gerais dominaram, né? Principalmente na República Antiga, eles dominam aí a política brasileira, né? Se revezando. Uma eleição entrava um presidente de São Paulo, outra eleição entrava um de Minas Gerais, e aí vocês entendem, vocês começam a entender um pouquinho por que é que esses estados são tão ricos, né? São os estados mais ricos do Brasil. E você tem o Rio de Janeiro como capital. Rio de Janeiro, independente de qualquer coisa, Rio de Janeiro já tinha o benefício de ser a capital, e você tinha São Paulo e Minas Gerais. Então, hoje você tem eles como os 3 estados mais ricos do Brasil, e aí a gente começa a entender o porquê. Ok? By political governadores. Então, os governadores é que decidiam quem eram os presidentes, tá? E os donos de terra, os landowners, big, não qualquer dono de terra, mas big landowners. Então, grandes donos de terra. Eles usavam o poder econômico e político para trazer, né? Tá sempre fazendo o que era melhor para eles. Ok? Então vamos lá, vamos para a segunda fase agora, o populismo, né? Populism and Development. Então a gente entra numa fase aqui, né? Na parte da República Nova, né? A gente entra na parte que a gente chama de populista e desenvolvimentista, né? Então populism, populista e development e desenvolvimento. Então o Brasil realmente dá uma guinada maior nesse período. Então, que começa aí em 1930, tá? Was vast interior Brasil. E aí, o Getúlio Vargas, ok? Foi o presidente, né? O primeiro a assumir aí esse novo formato, tá certo? Had taken control and remained the rule. Ele permaneceu por 15 anos, né, junto com os militares, tá? Militares apoiando ele. International Constitutionalist Revolt in 1932 after separate coup d'état attempts. Então, houve duas tentativas de tomar o poder. A primeira através dos comunistas em 1935. E aí também a direita, né, tenta em 1938, ok? Houve 2 tentativas, tá? Houve Coffee Plantation, About the Power Room. Então, essa, tá, pessoal? Ó, isso daqui é importante, essa informação. Essa Revolução Liberal de 1930, ela tira exatamente um pouco do poder, né? Ela não tira totalmente o poder, tira um pouco do poder dos donos de plantação de café, criadores da pecuária, do pessoal dono de terra. Tira um pouco do poder desse pessoal. Pelo menos dá a possibilidade de pessoas, outros presidentes serem eleitos, tá certo? E entrega um pouco na mão da classe média urbana, né, e dos homens de negócios no Brasil, ok? Então, o Brasil, né, ele se alia no período da Segunda Guerra, né? Ele se alia, Primeira e Segunda Guerra, ele se alia aos Estados Unidos, tá? E aí o Brasil segue uma tendência mais
ocidental, tá certo? Tem informação importante aqui. Industrial Economy 1933. Então, a partir de 33, ó, a indústria brasileira começa a crescer. Brazil's leader Argentina pressing for policy goals to isolate Portuguese-speaking Brazil from Spanish-speaking neighbors. This is even worse. Austria, more powerful army launches Forge United States. Então, por medo, né, de havia uma rixa aí, uma certa rixa com a Argentina, e o Brasil não tinha um exército muito forte, a Argentina tinha um exército mais forte, então para evitar aí a Argentina se interessar em querer invadir o Brasil alguma coisa, Getúlio Vargas faz uma parceria com os Estados Unidos para ganhar proteção dos americanos, tá? E aí a gente teve um momento de ter bases, né? Ter bases aqui no Brasil, inclusive uma das mais conhecidas nossas é ali no Rio Grande do Norte, tá? Bom, por aqui, military dictatorship, tá? Não vou entrar nessa parte aqui agora. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, de Acre State, o estado do Acre, ok? Então, ó, Acre is, né, a pronúncia, vamos aprender a pronunciar? Vamos aprender a pronunciar, eu não sei como é que se pronuncia Acre. Eita, foi para cá. Acre. 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 Então, quem não é brasileiro aí, quem não sabe falar português, já aprendeu. Então, ó, na Acre fica no North Region no Brasil, então, região norte do Brasil, anotem isso, e é parte da Amazônia Legal, Amazônia Legal, anotem isso também, ok? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho da história, né? A geografia, porque a gente lá aprende um pouquinho sobre a história. Na Northeast Occupation, cadê? Land Dispute. Rubber Rose and Market. The risk of Amazon increased, but Valley, for the West, Taraucá. Então, nos anos de 1873 e 74, one town the Brazilian from rubber proves to be Brazilian. Então, cadê a parte? Onde é que começa a história aqui? History. Ok. Então, vamos lá. Pre-Columbian Civilization, Complex Viola, Advantage. As colonies became part of Viceroyalty of Peru. Então, o Acre era parte do Peru, né? Peruvian Bolivar War Independence. Houve uma guerra entre Peru e Bolívia, as guerras de independência do Peru e da Bolívia. Mas aí se transformou em independente, Peru Bolivia Confederation. Growth in the region attracted numerous immigrants from Brazil and Europe. The Treaty of Iwacho to Bolivia served from Acre independent state. Então, aqui em 1899, ou seja, no último ano do século XIX, né? Eles determinam que o Acre vai se chamar República do Acre, né? Republic of Acre. Okay? Os bolivianos tentaram tomar controle da área, mas os brasileiros, né, se revoltaram lá, e aí houve confronto lá na fronteira, né? Border é fronteira. E aí a gente criou-se o Acre War, né? Guerra do Acre, anotem isso, Acre War, Guerra do Acre. E aí, com o Tratado de Petrópolis, Treaty of Petrópolis, né? Tratado de Petrópolis, o Brasil adquiriu a posse completa da região, né? Em 1903, o Acre foi integrado ao Brasil, tá certo? E aí foi dividido em 3 departamentos. E aí o Brasil pagou aí 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda, né?
é o equivalente à libra esterlina, que hoje é uma moeda forte ainda, uma moeda britânica. Na época era tida como uma moeda mundial. É feito o que é o dólar hoje, né? Tudo a gente faz, transações internacionais são feitas em dólar. O Brasil pagou em 2 milhões de libras esterlinas. Dinheiro para Bedel. Ok? Pronto. Então, o Acre foi unido finalmente em 1920, tá? Foi em 1962 foi se transformado em estado e o primeiro governador foi uma governadora, Yolanda Fleming, uma professora. Olha que legal, tá? Então, o Acre se destaca, né? A parte econômica. Vamos procurar aqui a parte econômica: diplomatic intervention, demographics, economy, tá? Economy, mas não era isso que eu queria ver. Eu queria ver vamos pegar aqui informações gerais, né? O Acre, o principal, tá certo? Principal que mais movimenta a economia no Acre, tá certo? Is the extractive activity in the rubber industry. Então, o que causa a maior movimentação, que faz a economia se movimentar no estado do Acre, basicamente é a indústria do extrativismo da borracha, ok? Que é lá da seringueira, né? Aquela região amazônica ali é riquíssima em seringueiras, são aquelas árvores que se tira o extrato, né? Se faz o extrativismo, né? Se tira o material, aquele material que se usa para fazer a borracha, tá bom? Inclusive existem até tecnologias aí para não acabar. A borracha, né, não é que vai se acabar, mas para se criar pneu usando como se fosse uma fibra, um acrílico não, uma fibra, como se fosse uma espécie de fibra, mas uma fibra dura. Já existem empresas já desenvolvendo isso daí. Então, se realmente chegar a um ponto de se parar de usar a borracha, porque hoje eu acho que o forte mesmo da borracha vem de pneu, da produção de pneu. Se realmente essa tecnologia pegar e os carros começarem a usar esse tipo de pneu, né? Não só carro, mas bicicleta, mais moto e tudo. Inclusive tem uma vantagem, esse pneu é que ele não fura. Ele não fura, tá? Porque ele já é cheio de furozinho, tá? Então, é interessante. Deixa eu até ver se eu mostro aqui para vocês. New Tire Technology. No Air. Aí. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó. Então eu não vou botar vídeo, porque infelizmente, se a gente colocar vídeo aí, derrubam lá no canal do YouTube. Mas aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Ó, inclusive, ó. Tá vendo? Elas não, na verdade, ainda se usa a borracha. Ou não? Completely airless. Então, sem ar. Em 2024, tá vendo? Tá? Então, there's no force. Vamos ver se a gente encontra aqui, que é Costco. Eu queria saber o material que se usa. Which is second, not even go flat. Parece que se é borracha ainda, né? We'll begin testing. Bom, então, informação, rubbery. The wheel looks airless tires. Looks a whole lot maneuver up to the same rubbery spokes in the middle of the tire. Então parece que ele usa menos. Parece que ele usa menos borracha, mas ainda assim ele usa borracha. Parece que ele ainda usa a borracha, tá? Bom, é menos mal para aquelas pessoas que moram ali no Acre, né? Mas olha aqui uma imagem, tá? Então, ó, Teacher Leo tá trazendo novidade aqui para vocês. Bom, então,
É mais ou menos por aí. O que movimenta lá é isso, tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, agora do Amapá. Ok? Amapá. Amapá, tá certo? Que fica localizado aqui, ó, a imagem do Amapá. Lá na parte, inclusive, a gente ouviu falar muito, se vocês acompanham a notícia, se falou muito, né, na questão do Amapá. Recentemente, tem coisa, acho que talvez um mês atrás, o Amapá ficou sem energia, né? Que você vê que é uma região bem ao norte, então, assim, realmente, para transmitir, para levar essa energia para o Amapá, né, é um pouquinho complexo. Então, houve um problema lá na transmissão, né, deve ter uma forma só de levar, e aí essa transmissão foi cortada, essa forma de levar foi cortada. O que foi que aconteceu? Eles ficaram tempão, gente. Se eu não me engano, foram 20 a 30 dias sem energia, tá? Então fica a região bem mais ao norte, uma das mais ao norte, né? Eu estou vendo aqui que Roraima fica mais ao norte. É o segundo estado menos populoso, tá? Então faz fronteira com a Guiana Francesa, tá? Que é um país aqui, né? E aí ao sul ao Pará, né? Isso aqui ao sul faz ao Pará. E ainda faz fronteira com esse país chamado Suriname, que a capital é Macapá. Tá bom? Vamos ver um pouquinho da história. Aí, durante o período colonial, né, 37 a 54, era parte da capitania, eu acho que está escrito errado, captaincy, eu acho que é capitania, né? Captainy of, é assim mesmo, Captainy of Pará, Capitania do Pará, Captaincy of Cabo do Norte, ok? Então, tinha a maior população da região of any region of Brazil in the 16th century, então tinha a maior população no século XVI, com 7 milhões de residentes. It was rich of lumber, resin and anato, vegetable oil, salted fish. Então, French established sugar cane, então chegou a ter uma plantação de cana de açúcar lá. With the discovery mineral was invaded by the English and Dutch. Então, com a descoberta de minerais, né, dos minerais preciosos, então ingleses e holandeses invadiram. E depois foram expulsos pelos portugueses. The Treaty of Utrecht, 1713, between the colony of Brazil and French Guiana. Então, esse tratado aqui determinou a divisão entre esse estado e a Guiana Francesa. E mesmo assim não foram respeitados pelos franceses. Então, construiu-se um forte em São José do Macapá, hoje é a capital, Macapá, tá certo? Onde eles controlavam tudo, ok? Então, o ouro, né? Gold. Então, anotem aí, gold é ouro, né? E rubber, que é a borracha, né? Rubber, aí houve um crescimento da economia deles, tá certo? E aí a França tinha um interesse grande de invadir, de tomar conta dessa região. Mas aí os franceses conseguiram colocar para fora os brasileiros junto com os portugueses, né? Então, em 1900, né, a Comissão de Geneva, definiu que esse território seria do Brasil. Foi incorporado ao estado do Pará, tá certo, com o nome de Araguani, por conta do rio, por conta de um rio que é importante lá, e depois se transformou num território, né, em 1943, tá certo? Depois veio a descoberta do manganês lá, tá? No Amapá, que também ajudou a desenvolver um pouco lá a região. Okay? Em 1988, né, com a nova Constituição brasileira, o Amapá se torna um estado, tá certo? Ok? Então é por aí, guys. Tá? Não vou entrar em mais detalhes, mas é mais ou menos por aí.
Ok, boys and girls. Então, a gente hoje encerra a nossa aula de Geography. Ok? A gente não é encerrada na nossa aula de Geography. Gostaria, tá, de reforçar. Sempre, sempre, sempre anote. A aula está gravada. Vocês podem pausar a hora que quiser para fazer essas anotações. Podem reassistir a hora que quiser, tá certo? Início de março já estão começando os testes, então vamos se preparar. Vamos separar um caderninho só para isso, só para Geography. Lembrem-se que a gente vai ter questões em inglês, tá certo? Não se preocupem também que a gente também tem uma aula de revisão, mas o propósito não é tirar uma nota boa, o propósito aqui é aprender. Então assistam às aulas, questionem e qualquer coisa, qualquer dúvida, me procurem via Class App. Okay, boys and girls, so that's it for today. See you next time.